Muito bem, pessoal. Eu sou Felipe Almeida, novo canal Verdades Ocultas Reveladas. Eu gostaria de falar sobre o assunto Terra plana, porque esse é um assunto muito debatido, né? Nesses dias e é muito, mas muito importante. Eu acredito que tem gente que fala sobre esse assunto e talvez não tenha, sabe, assim, uma compreensão do tamanho, da importância que é. Sabe, eu já falei com pessoas sobre Terra plana e a pessoa fala pra mim: e daí? Se a Terra for plana ou for esférica, pra mim tanto faz. Cara, mas isso é muito, assim... Cara, a profundidade disso é muito... bem maior do que as pessoas possam imaginar, cara. Sabe, o meu canal é minúsculo, tá? Eu não tô aqui como um expert de Terra plana, não sou, tá? Tô longe de ser como alguns que eu admiro, né, no YouTube, que é o Inteligência Natural, né, que é o Leandro. Temos o J. Martins do canal Sem Hipocrisia, tá? Temos o Nemias Gomes, que também fala no canal Verdade Revelada e fala muito bem, também por sinal, biblicamente também, tá? Batendo na tecla também. E só que eu vejo outras pessoas falando sobre isso, principalmente o pessoal da Terra Globo, né? E o que eles fazem conosco, que somos terraplanistas, porque eu não sou um entendedor da Terra plana, mas a partir do momento que eu acredito que a Terra é plana, eu passo a ser terraplanista também, certo? E alguns comentários, e algumas coisas que a gente vê, que eu vejo, deixa a gente triste, certo? Porque é muita porrada, mano. É muita porrada. O pessoal não tem um argumento claro, sabe, assim, que prove que a Terra é um globo, certo? Tudo que a gente tem aí é CGI da NASA, é computação, são fotos irreais que não existem, tá? E é muita porrada que o terraplanista leva, certo? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, tá? Como eu já falei, não sou nenhum craque nisso, mas eu vou tentar, da minha forma, do meu jeito, falar sobre Terra plana. Que acredite você, se você é terraplanista ou não, meu amigo, preste atenção. Isso não é um assunto qualquer, não é balelinha, não é modinha, não é nada disso. Além do que o sistema fala, né, nos colocam como teóricos da conspiração. Isso aí, meu amigo, é de doer, né? É caso sério. Então vamos lá. Eu quero falar biblicamente, está aqui minha Bíblia, certo? Uma Bíblia que uma tia minha deixou aqui. E eu quero, do meu jeito, tentar explicar um pouco sobre Terra plana, mas no sentido espiritual também, certo? Se você quiser ver alguns experimentos, vai lá, eu indico o canal do Sem Hipocrisia, do J. Martins, que ele tem uns experimentos muito bons lá, você procura, né? Que explica o efeito lupa, explica por que o Sol aparentemente abaixa, que ele não abaixa, ele mantém, né? Isso é uma perspectiva de visão, enfim. Isso aí você vê lá que ele tem um experimento bacana. Mas falando mais do lado bíblico, né? E da importância, eu quero falar da importância da Terra plana. Eu quero começar no Gênesis, né? Vamos falar de Bíblia aqui. Agora, antes mesmo de ir no Gênesis, eu quero falar um pouquinho sobre Terra Globo. Eu estou aqui no Wikipedia, né? E eu quero ler um pouquinho aqui, né? Vamos aqui no Wikipedia. Tá aqui, ó. Vamos lá. Na astronomia, heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol em sua apresentação inicial, estacionário no centro do universo, ou em sentido estrito, situado aproximadamente no centro do sistema solar, tá? No caso do heliocentrismo renascentista,
A palavra vem do grego hélios, sol, e kentron, centro. Historicamente, o heliocentrismo era o oposto do geocentrismo, né, que seria a Terra, seria o centro de tudo. Então, o heliocentrismo era o oposto do geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, ou seja, antes do heliocentrismo já tínhamos o geocentrismo, certo? Então, apesar de as discussões da possibilidade do heliocentrismo datarem na Antiguidade Clássica, somente 1800 anos mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer um divórcio entre o pensamento dognóstico, religioso e o pensamento científico, tá? E ele, ao julgamento de Galileu Galilei, perante a Inquisição, recomendado as origens da ciência em acepção moderna. Aí aqui eu tenho outro tópico, né? A gente já viu aqui realmente que antes do heliocentrismo existia já o geocentrismo, que é essa teoria da Terra como sendo o centro, né? Agora eu tenho aqui falando sobre essa coisa de Galileu Galilei. Eu li aqui algumas coisas que, ao resumir, né, o Copérnico, eu acho que, não sei se foi no ano da sua morte, 1543, que eu escrevi aqui, que ele descreveu, né, um material sobre isso, só que tinha algumas coisas que precisavam ser revisadas. Aí, dentre alguns, né, depois no final, parece que foi o próprio Galileu Galilei quem trouxe, né, com força. Eu estou tentando resumir aqui, que eu li um pouco, na hora do vídeo você sabe, dá aquela coisa, você não consegue explicar tudo que quer explicar direito. Mas eu vou ler aqui. As descobertas de Galileu foram importantes para provar o heliocentrismo, a importância de Galileu Galilei no heliocentrismo. Mas ele foi acusado de heresia e obrigado a se retratar pela Inquisição Romana. Em 1980, João Paulo II ordenou uma revisão sobre o processo de Galileu. Dessa forma, a resistência à Revolução Copernicana pela Igreja Católica foi eliminada. Galileu foi perdoado formalmente pela Igreja Católica em 31 de outubro de 1992, 350 anos depois da sua morte. Ou seja, porque o pai dessa coisa toda seria o Copérnico, né? Enfim, isso é toda uma história, certo? Sobre... Não é tudo, é claro, mas não dá para falar tudo, senão o vídeo vai ficar estratosférico, não vai dar para ver tudo. Agora, continuando sobre a Terra Globo, eu paro para imaginar, porque, gente, a ciência, certo? Ela envolve todo o povo, porque a mídia ensina isso pra gente, o colégio ensina isso pra gente, o sistema coloca enraizado, sabe, desde criança, não sei se lá a partir da 5ª série, 4ª série, certo, do ensino fundamental, que isso é introduzido na nossa cabeça, e quando a gente fica adulto, certo, existe, eu acredito que no caso a maioria das pessoas, pelo ego, sabe, pelo orgulho, por um sentimento que eu classifico como bobo, que eu acho isso bobo, da pessoa não dar o braço a torcer, sabe, de abrir a mente para uma ideia nova, de que foi enganado, certo, de que foi enganado. Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade nisso e aí fica martelando, sabe, o terraplanista, fica dando porrada, fica falando besteira, fica falando que a gente é lunático, que a gente é louco, que não tem nada a ver, que somos... Tudo que não presta, sabe? Assim, muita coisa. Nós somos atacados mesmo, certo? Então vamos lá. Vamos falar. A Terra Globo é uma esfera que ela é suportada no meio do nada por uma coisa chamada gravidade. Tá? Uma pergunta que eu tenho para falar sobre a gravidade é por que a Lua... A gravidade, a força gravitacional da Lua tem influência poderosa sobre a força gravitacional da Terra, uma vez que a Terra seria bem maior que a Lua, né? Também no heliocentrismo,
e que a força gravitacional da Lua venceria a força gravitacional do corpo bem maior, que seria o corpo celeste, a esfera bola molhada, e ela tem atividade física sobre o mar, sobre as marés. Como explicar isso? Aí você vai ouvir lá os cientistas que eles vão dar uma explicação, né? Com certeza as teorias, né? Porque não passa de uma teoria, né? Porque teoria do helicentrismo, teoria do evolucionismo, mas nada é provado, né? Nada é provado. Então, minha pergunta sobre a gravidade é essa: por que que a força gravitacional da Lua interfere fisicamente nos mares que estão aqui na Terra, uma vez que a Terra seria bem maior e teria uma força gravitacional bem maior do que a da Lua? Isso é assim, isso é realmente contraditório, tá? Eu não estou aqui para ofender nem para atacar ninguém, até porque nós somos atacados e eu não gosto disso, eu não vou atacar ninguém. Mas se você olhar direitinho, pode ser que eles, o sistema, estejam fazendo piada, né? Da crença das pessoas. Vamos lá. Então nós temos uma Terra Globo e temos todo um sistema solar, temos todo o heliocentrismo aí, certo? Tem toda a galáxia. Então a Terra Globo, ela gira em torno do Sol, né, a 107 mil quilômetros por hora. E gira em torno do seu próprio eixo, cerca de 1.700 km por hora. Alguns falam que é 1.666, né? Se existir esse 666 aí, aí eu não sei, mas pelo que eu peguei aqui na internet está aqui. E isso todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Cerca de 1.700 km por hora. Então ela está girando aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui. A Terra seria o carregador, o mouse seria o Sol. Claro que devido às proporções está errado, né? A Terra seria mais ou menos isso aqui, sei lá, em relação ao tamanho do Sol, mas vamos colocar. Então ela está girando aqui em torno do seu próprio eixo, isso é anti-horário, horário, enfim, acho que é anti-horário, inclinada, né? E está girando em torno do Sol a 1.007 km por hora e a 1.700 em torno do seu próprio eixo, a 107 mil em torno do Sol, a velocidade 107 mil km por hora e em torno do seu próprio eixo. E além disso, vamos lá, todo o sistema está viajando, todo o sistema solar está viajando, meu amigo, a 1 milhão de quilômetros por hora, perdido no universo aí, sabe, assim, como isso? Então existem milhões e bilhões de galáxias iguais a nossa por aí, ou maiores e menores, enfim. E nós estamos a, acho que é 14,5 bilhões de anos, né, que a Terra existe, né? Eu não sei o que é que a Terra orbitava antes, porque no começo a Terra era sem forma e vazia, né? Para que o Gênesis explica. E o que é que a Terra orbitava, mas enfim. 14,5 bilhões de anos que estamos viajando loucamente pelo espaço a 1 milhão de quilômetros por hora. Todo esse movimento é imperceptível devido à gravidade, devido a... Cara, pelo amor de Deus, aí eu vi um vídeo no canal Verdade Revelada, que o Neemias Gomes fez um convite para o Leandro Quadros e mais dois, né, que são aí religiosos e que defendem a Terra Globo. E Leandro Quadros falou assim, que nós, terraplanistas, não pensamos um raciocínio lógico porque acreditamos na Terra plana. Agora, meu amigo, qual é o mais lógico? Uma Terra estacionária, onde o Sol e a Lua fazem os seus movimentos, né? Existe um campo gravitacional também, todo um magnetismo,
tá? Eu vou puxar isso aqui em relação ao Sol e a Lua debaixo dos céus, abaixo do firmamento, tá? Eu vou puxar aqui que eu anotei. E acreditar numa terra estacionária, perceptível aos nossos olhos, que a gente sente isso, e todos os nossos sentidos que Papai do Céu nos deu, falam pra gente que a terra é plana e estacionária, ou acreditar nessa lógica que disse o Leandro Quadros, de uma terra a todos esses quilômetros por hora viajando aí pelo universo. Qual seria o mais lógico disso? Pelo amor de Deus. Se você é uma pessoa que raciocina e que pensa, qual seria mais lógico? Por favor, gente. Isso é ridículo o que ele falou. E ainda falou que não debateria, não iria debater com o terraplanista porque nós precisamos de ajuda. Ele não poderia nos ajudar, certo? Ou seja, precisaríamos do tratamento psicológico ou psiquiátrico, não sei, para que voltássemos à realidade de um pensamento lógico que seria a Terra Globo, e a 1 milhão de quilômetros, a 1.700. Meu pai, socorro. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Isso foi uma resposta que o Leandro Quadros deu para o Neemias Gomes, né? É isso aí. Qual seria o pensamento mais lógico, né? Claro que seria uma terra estacionária. Eu quero ler aqui para vocês, começando de Gênesis, é claro. Vamos para Gênesis primeiro. Vamos começar do começo, que é bom, né? Deixa eu puxar essa Bíblia para cá. Deixa eu puxar esse mouse para cá. Vamos lá. Vamos aqui. Bom, indo um pouco antes, eu quero deixar bem claro o seguinte, que no meu pensamento é uma coisa só. Ou existe Deus, ou Deus não existe. Certo? Aí eu volto para o comecinho do vídeo, né? Que eu falei do tamanho, da importância de a Terra ser um globo ou a Terra ser um plano circular estacionário, certo? Como nós acreditamos. Bom, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, não existia forma e vazio. E ela vazia. Terra sobre a face do abismo exigia trevas, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso aí dá a entender que sobre o plano de água, né? Já começa daqui, né? A cosmologia bíblica. E o próprio Leandro Quadros falou que a Bíblia não seria um livro para estudar cosmologia, porque não é dotada de cosmologia, ou seja, tirou todo e qualquer valor, né, da palavra do Pai para a gente não pesquisar e não ver sobre isso. Me desculpe, mas eu acho que foi um comentário infeliz que ele fez, certo? Um comentário infeliz. Eu realmente fiquei um pouco, entre aspas, indignado, né? Porque a gente escuta tanta coisa, gente. E eu acho que tem tanta coisa, sabe, absurda. E a gente ainda é dotado, nós ainda somos apontados como loucos, né? Mas vamos lá. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Tá? Até aí, chamou Deus a luz dia, e a treva chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Vamos começar daqui a falar da tarde e amanhã. Eu acho que se está escrito aqui, tudo que está escrito aqui tem um propósito. A tarde e amanhã, né? Existe aquela... o que se diz sobre, metaforicamente falando, né, que a Bíblia ela tem uma linguagem metafórica, mas quando está escrito aqui a tarde e amanhã, eu acho que Papai do Céu quis deixar bem claro para a gente
Que isso seria um dia de verdade, um dia, a tarde e a manhã. Se for falar sobre o dia, somente um dia, poderia ser 1000 anos. Entendeu? Poderia ser 1 ano, 1000 anos. Poderia a gente, de repente, querer falar sobre uma linguagem metafórica, talvez, né? Para alimentar uma teoria heliocentrista, por exemplo, do heliocentrismo. Mas está falando aqui a tarde e a manhã. Então vamos para o versículo 6 agora. Claro, capítulo 1, né? E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Presta atenção, olha o tamanho da expansão das águas. No meio das águas e separação entre águas e águas. Ele fez uma separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, certo? Que em outras versões fala domo também, né? Firmamento, domo, tá? Ou seja, fez Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre, por cima do firmamento. E assim o fez. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento céus. Opa! Existem águas acima do céu. Está escrito, e não é céu. C, E, acento U, não. É céus, com S no final. S de plural. Certo? E céus acima de nós. Certo? Dessa forma eu acredito que não adianta você falar para mim que é somente a nuvem que leva, né, o vapor sobe da terra, aí já junta com a nuvem lá e cai a chuva, pronto, se a água acima. Dos céus. Certo? Isso é um entendimento que eu tenho aqui. Se for ao contrário disso, e um dia me for provado, aí tudo bem. Mas a princípio, está aqui. Tá? E chamou Deus ao firmamento os céus, houve a tarde e a manhã, o dia segundo. Segundo dia, a tarde e a manhã. Ou seja, é um dia, para mim aqui, é um dia de fato, um dia real. Um dia. Certo? A tarde e a manhã. Senão não haveria necessidade de botar a tarde e amanhã o dia segundo. Tá? Ou seja, a tarde e a manhã. Né? Porque a noite já... Aí já tem aquela discrepância de que a gente chega meia-noite, já é o outro dia, já fala 1h da manhã, já fala, já são 1h da manhã, que não existe na Bíblia aqui, né? Aqui manhã é manhã, dia é dia, noite é noite, né? Luz é luz e treva é treva. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre... Deixa eu partir aqui. Sobre os luzeiros, né? Quando Deus criou o Sol e a Lua, tá? Eu até já vi alguns terraplanistas falar que seria o Sol e a Lua do mesmo tamanho, mas talvez foi um comentário infeliz, né? Porque a gente está vendo aqui realmente que não é do mesmo tamanho. Deus criou o Sol, que seria o luminar maior para governar o dia, e a Lua, luminar menor para governar a noite, tá? Às vezes é pela empolgação também, porque na hora de gravar o vídeo, às vezes você fica meio... assim, bom, enfim, mas todo mundo sabe, né? Está escrito o luminar, talvez seja uma proporção pequena de tamanho, de diferença, mas é claro, está escrito, o Sol é maior do que a Lua, certo? Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. No firmamento dos céus. Certo? Não é não sei se é 14 milhões de quilômetros de distância, né? Que fala que o Sol é distante da Terra, enfim. Para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Está escrito aqui, meu amigo, ou você... Eu penso dessa forma, ou você acredita em Deus ou você não acredita em Deus, certo? Nós sabemos que os cientistas, talvez não todos, né, que eu acredito que até
cientista brasileiro, né, que é terraplanista, que passou a ser, né? Enfim, eu esqueci o nome dele agora, mas muito bom, por sinal, posso lembrar depois. Mas eu digo cientista lá, eu falo de NASA, da agência russa, ou da agência chinesa, enfim, das agências espaciais, né, os cientistas do sistema, certo? Ou seja, Deus está falando aqui para nós, né, que do meu entendimento a Bíblia foi escrito por mão de homem, mas eles foram induzidos por Deus. Foi Deus quem os guiou para escrever. Então eu tenho para mim como palavra do Altíssimo, certo? Palavra do Pai, Yahweh, né? Aí seria um outro assunto, Yahushua HaMashiach, e Yahweh seria Jesus Cristo, Deus, enfim. Isso é outro assunto, mas vamos lá. Ele colocou no firmamento dos céus, para governar o dia e a noite, fizeram separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Houve a tarde e a manhã, o quarto dia. Certo? É isso aí. Eu estou biblicamente falando que a palavra do Altíssimo, ela nos guia a acreditar no plano estacionário e não no globo giratório viajando a 1 milhão de quilômetros junto com a galáxia no meio do nada. Certo? Agora vamos lá, vamos falar do homem. Em Gênesis 2, versículo 7. Vamos lá. Vamos partir para cá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tenho, não. Vamos lá, pessoal. Como seria possível a criação do homem na Terra Globo, de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia? Impossível. Certo? Ou existe o heliocentrismo, ou existe o geocentrismo. Ou existe a Terra Globo, ou existe a Terra plana. Tá? Ou você acredita em Deus, ou você acredita na ciência. Certo? A ciência é boa para várias outras coisas. Certo? Para nossa saúde, para muita coisa. A ciência tem de bom. Tecnologia, enfim, em vários âmbitos, né? Mas quando se trata desse assunto, né, a Terra Globo faz com que Deus não precise de existir. Ou seja, Deus não existe. Sabe o pensamento? O tamanho, a profundidade que eu falei lá no começo do vídeo? A importância da Terra ser um globo ou ser um plano? Cara, isso é muito, mas muito importante. É muito importante. Isso é um assunto, talvez, um dos assuntos mais importantes que um ser humano ele pode abordar, sabe? Vamos ler aqui, 2, versículo 7, Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, enquanto que o heliocentrismo, o evolucionismo diz que pela explosão do Big Bang juntaram-se o pó, a gravidade, né, que é a mãe gravidade, que é o Deus da ciência, né? Formou aí um mar. Alguns dizem que foi um asteroide que trouxe a água, não sei da onde, que chocou-se com a Terra. Aí eu já ouvi essa teoria, não tenho certeza, sabe? Tá? Aí essa água que veio de um asteroide fez o mar e tudo. Aí dentro desse mar foram os micróbios, criaram vida, e dos micróbios nasceram seres viventes dentro do mar. Depois esses seres saíram dentro do mar e transformaram em bichos, em jacarés, enfim, até chegar ao macaco. Do macaco veio o homem. Para resumir toda a história do evolucionismo. Aí, me perdoe. Aí, tá aqui dizendo a criação do homem. Deus, ele mesmo falando. O papai do céu, Yahweh. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Se o homem veio de um micróbio, se o homem é uma ameba, ele teria alma vivente aonde? Aonde é que está o sopro? Cadê? Onde é que está Deus no evolucionismo? Cadê Deus? Deus existe no evolucionismo? Gente, isso é muito sério. Isso é sério demais. Isso é muito sério, tá? Como eu já falei no começo do vídeo, eu sou um canal pequenininho, novo canal Verdades Ocultas Reveladas.
Eu já tenho esse canal já faz um tempo. Era canal, era só Verdades Ocultas Reveladas. Aí eu tive um problema, tirei. Hoje já existe o canal Verdades Ocultas Reveladas, que não é o meu. O meu passou a ser novo canal Verdades Ocultas Reveladas. Eu tenho esse canal, eu acredito que desde 2013 eu tenho esse canal, tá? Mas somente agora que eu passei a fazer mais vídeos, né? Que eu até refiz o canal, como eu acabei de falar pra vocês. E enfim, eu não sei se é desde 2013, mas pra mim, no caso, faria pouco tempo, porque eu só tenho 6 inscritos no meu canal, meia dúzia de pessoas, certo? E poucas visualizações. E sou pequenininho, certo? Mas a gente não precisa ser um ator de televisão, a gente não precisa ser um cara conhecidíssimo na mídia, estourado aí, para poder falar uma verdade, certo? Eu acho que uma pessoa com um coração sincero, certo? Que busca a verdade com humildade, certo? Reconhecendo o Papai do Céu como o seu Deus, o seu tudo, acreditando piamente na existência do Pai e do Filho, certo? Yeshua HaMashiach. Eu acho que podemos sim, com sinceridade, com carinho, com amor ao que estamos fazendo, certo? Eu estou ganhando nada em relação a dinheiro, até porque eu acabei de falar, meu canal meia dúzia de inscritos, então eu estou fazendo isso aqui com carinho, certo? E mesmo assim tomo porrada, mas vamos lá. Aonde estaria o homem no evolucionismo? O sopro nas narinas. Então isso aqui, meu amigo, se você acredita no globo, sabe o que você tem que fazer? Você toca fogo na sua Bíblia, meu amigo. Entendeu? E fala abertamente que não acredita em Deus, que acredita na ciência. Certo? Não estou agredindo, mas assim, pela forma de pensar, certo? Quando você descobre, quando você tem a mente aberta e descobre a Terra plana, por exemplo, certo? Essa ideia revolucionária que já era desde lá de trás, né? Antes de Copérnico, que voltou agora com força, que não é nada de novo, né? Está escrito na Bíblia, não há nada de novo debaixo do céu e da terra, e também está escrito na Bíblia que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. Certo? Isso é até o tema que me impulsionou a dar o nome no meu canal, que eu comecei a descobrir verdades através do canal Verdade Oculta, do Rubens Sodré, e o canal Verdade Revelada do Neemias Gomes, certo? Então, de cada um eu pego um pouco, e outros canais também, como eu já falei, do Leandro, do Inteligência Natural, agora sobre Terra Plana, do J. Martins, Sem Hipocrisia, e outros canais também, né? Que eu até não dá para lembrar de todos aqui agora, mas tem outros canais muito bons também.